Agora foi. Agora foi. Agora foi. Consegui. Vou colocar aqui no suporte. Você me ajuda? Olá, agora consegui entrar. Deve estar meio que bugado o Instagram, porque tem muita gente ao vivo. Olá, Ive, Ed, tudo bem? Voltamos. Vocês estão bem? Podem mandando perguntas, as dúvidas de vocês a gente vai respondendo de acordo com a live, tá? Vamos agora tentar ver se o Dr. José entra. José não, perdão, Dr. Carlos. Olá, tia. Vamos falar sobre a medida provisória 927, que teve muitas mudanças na lei trabalhista, né? Suspende contrato, não suspende, paga salário, não paga, férias coletivas, como fazer. Aninha, tudo bem? Deixa eu tentar ver aqui se o doutor agora está pedindo para entrar, ele conseguiu. Vamos ver. Ainda não. Oi, Vilmar. Gente, estou esperando o doutor Carlos tentar entrar, conseguir entrar, né? Porque como está todo mundo hoje online, parece que foi, né? Diante dessa confusão toda, todo mundo em casa, então dá-lhe live no Instagram. Vocês estão bem? Tem dúvidas a respeito? Vocês já podem ir falando, a gente pode já ir conversando enquanto ele não entra. Deixa eu ver agora se entra. Carlos. Não entra. Boa noite, nobre doutora, quanta beleza e sabedoria, parabéns, muito obrigado, Souza. Muito obrigado pela educação, né? Uma pessoa educada. Vamos ver. Ainda não entrou. E o que fazer então? Enquanto ele não entra, deixa eu dar uma introdução a respeito do assunto, tá? E assim, essa medida provisória veio para, né, tirar a gente do sério. Os advogados trabalhistas, a gente tá meio doidos, né? Porque assim, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e liga funcionário, e liga empresa, os empresários, e tá aquela loucura total. Porque, de um lado, os empresários que não têm condição de pagar estão quebrando, do outro lado, o empregado que precisa comer. E esta medida provisória, ela já inicia, né, o presidente da República, ele já inicia da seguinte maneira, que é para preservação do emprego e da renda, tá? Há quem discorde, há quem concorde, então há entendimento para todos os gostos. E também o artigo 2º, né, fala que o empregado e a empresa juntos podem negociar, né, entrar em um acordo individual, não precisa da intervenção do sindicato, e que esse acordo ele vai estar acima das leis, dos instrumentos normativos, de acordo coletivo, de norma coletiva. Então, assim, vai estar acima de tudo, menos da Constituição. Tem que respeitar apenas a Constituição, para preservar o emprego, tá bom? É o artigo 2º dessa medida provisória. Enquanto isso, deixa eu ver se o doutor Carlos conseguiu entrar. Entrou. Pra gente começar a conversar. Não, pra cá. Ok. Tá conectando. Conseguimos? Boa noite. Boa noite. Que luta. Que luta. Muita luta, ninguém conseguindo conectar. Todo mundo. Deixa eu só acertar a câmera que eu tava na luta. Pronto. Eu achei que era problema da internet, mas não é. Deve ser superlotação mesmo do Instagram. Superlotação do Instagram, todo mundo logado. Vamos lá. Eu já até iniciei, falei do artigo 1º, do artigo 2º, né, dos Perfeito. acordos que podem ser feitos de forma individual, segundo o nosso presidente, né? E Sim. aí a gente começa
propriamente dito. Doutor Carlos, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, por ter aceito o convite, por vir aqui esclarecer dúvidas de muita gente. Eu sei que o senhor advoga tanto para a empresa como para reclamante, né? E como é que está aí no escritório? Bom, a princípio é um colapso, até comentamos sobre o vídeo do gato que representou o advogado trabalhista durante essa semana, que olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, até permanecer uma mola. Mas realmente as medidas provisórias que entraram em vigor essa semana, revogada agora pela 928, a antiga 927, ela veio num momento peculiar para tentar nos balizar todos os direitos e deveres num momento de crise, num momento de emergência, num momento de calamidade. Então, e aí a gente começa falando sobre teletrabalho. O que é o Perfeito. teletrabalho, que, né, que aí já existia, tá? Já existia, não é algo novo. Só para vocês entenderem, é quando você trabalha numa empresa, o seu patrão vai chegar para você e vai falar, olha, a partir de hoje você vai para casa. O teletrabalho não é necessariamente o home office, né, que é o trabalho em casa. É o trabalho à distância. Você pode estar onde você quiser estar, não é necessariamente estar em casa, tá? Mas, de qualquer forma, essa questão do teletrabalho, ele veio regulamentar que não precisa aviso, né? Você avisar com 30 dias, você anotar na carteira de trabalho do empregado, essa questão do teletrabalho não precisa mais. Então, assim, 48 horas, cara, você a partir de hoje vai trabalhar em casa. Diante do coronavírus, tá todo mundo em casa, né? Não vem dizer que vai estar na praia, trabalhando na praia em outro lugar, porque não vai estar em casa trabalhando. Então, vamos falar de home office. Em caso de home office, não adianta. Falou aqui, né? Teletrabalho, trabalho remoto, mas é em casa, tá todo mundo em casa nesse caso, né? 48 horas o patrão tem para informar o empregado, né, para começar a trabalhar de forma distante da empresa. Não precisa fazer anotação na CTPS, como eu já falei para vocês. Outra questão aqui bem importante é que você tem que diferenciar o teletrabalho do trabalhador externo. Uma Sim. coisa é você trabalhar fora da empresa e outra coisa no teletrabalho, e outra coisa é você trabalhar fora da empresa porque você é um vendedor, por exemplo. Né? Eu fiz muitas audiências da empresa Souza Cruz que tinham muitos vendedores e eles eram trabalhadores externos. Então, Sim. assim, de casa, eles iam, faziam as entregas, faziam as vendas e voltavam para casa. Não precisava passar na empresa. Esse é o trabalhador externo. Não é o caso. Né? Não é o Sim. caso. Outra questão aqui, que a lei fala, que os custos desse trabalho, que não vai ser mais feito dentro da empresa, o patrão ele vai ter que arcar com estes custos, né? Que é aquisição, manutenção do equipamento, fornecimento, tudo isso o patrão teria que pagar. E tem que estar em um contrato escrito. E esse contrato escrito pode ser feito tanto no momento que ele avisa que o cara vai começar a trabalhar em teletrabalho, como 30 dias depois do início do teletrabalho. Então, assim, Entendi. o pagamento vai ficar meio lá, meio cá, né? Entendi. Se for para pagar, não vai pagar no início. Duvido muito que isso aconteça. Doutora, Outra. Oh, pode falar. uma questão importante, eu acho que até levando em consideração os requisitos para a questão, para o apontamento do conceito emprego. Nós trazemos aí o princípio da alteridade, ou Uhum, seja, quem assume o risco do negócio. sim. Nesse Não, momento nós vamos assim, quem assumiu o entender. risco? Ó, sempre foi a empresa, mas nesse momento, na loucura que tá assim. Assume o teu risco também para tu não perder o emprego. Ou seja, empregado, investe na minha empresa que depois eu te reembolso. Para Se você der não certo. ser. Se der Se der certo, certo. se não der, vamos todo mundo pra rua, né? Isso. Na verdade, não. Infelizmente. É, Não, tá terrível. E aí a questão do empréstimo dos equipamentos, a lei traz como comodato, eu estou te emprestando, exemplo, estou te emprestando um computador, tá? Estou te emprestando uma máquina de costura.
Você vai levar para casa, você vai trabalhar de casa, mas depois você vai ter que me devolver. É essa Perfeito. questão. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa. Há também uma coisa bem interessante que está tendo críticas, é a possibilidade do teletrabalho do estagiário e do menor Aprendiz. aprendiz. E aí eu te pergunto, eu mando o meu estagiário para casa, para trabalhar de casa, e o rapazinho não tem nenhum tipo de supervisão. Isso é estágio? De forma alguma, doutora. A finalidade do contrato de estágio é realmente que esse futuro profissional tenha um contato com a vida prática e, consequentemente, ele já começa a se moldar como profissional. Longe de receber salário, ele recebe uma bolsa que servirá de auxílio para quê? Para que ele possa custear parte ou alguma outra necessidade da vida Sim, estudantil. Bem sim. diferente dessa questão. Outra questão importantíssima é que ele necessita, ou seja, ele faz o trabalho e o profissional com quem ele está estagiando supervisione. Ou seja, de nada adianta ele trabalhar sem a supervisão ou uma correção, não é verdade? Não, eu estou vendo aqui muitas ações trabalhistas. Eu estou lendo aqui esse artigo e eu já estou vendo assim, chegar aquele monte de estagiário falando, eu não fazia estágio, eu era empregado, eu quero vínculo de emprego. Isso dá brecha, né? Não, isso vai dar brecha para Muita, vínculo de emprego, muita. Então, assim, muita. é uma das críticas que a gente faz a essa lei, porque, gente, não dá. O estagiário ele tem que ser supervisionado, né? Inclusive, está bem claro no artigo 1º da lei de estágio, que precisa da supervisão. Perfeitamente. Como é que se vai fazer? Como é que se prova essa supervisão, né, na Justiça do Trabalho depois se eu mando o rapazinho para casa? Não, Verdade. vai ser complicado. E aí agora a gente entra na questão da antecipação das férias individuais. O senhor explica aí pra gente? Perfeito. Está lá no artigo 6º da MP e eu achei que o que muda relativamente sobre a antecipação das férias foram os períodos de notificação. Ou seja, nesse momento nós temos 48 horas apenas para informar o trabalhador que Não ele precisa mais de 30 dias, então. não, os 30 dias caem por terra até mesmo pela questão emergencial. Até aqui nós concordamos, acertou o legislador, porém, a questão é realmente, a gente precisa levar muita. Olha aqui, ó, poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a eles relativo não tenha transcorrido. Muito bom, ou seja, porque é um direito futuro, Sim. nós já estamos antecipando. Mas aí eu posso descontar das verbas rescisórias? Se ele for demitido antes de um mês, de um ano. Não, não. Eis a questão. No momento das verbas rescisórias, nós temos que levar em consideração que o contrato de trabalho é um contrato bilateral com direitos e deveres. Ou seja, com a rescisão desse contrato bilateral das duas partes, nós vamos resolver o problema. Nesse momento, ele teria que adimplir todas as verbas pagas antes ou depois das férias que foram ou não antecipadas. Perfeito. Eu estou vendo aí também muitas ações trabalhistas, porque você antecipa as férias de uma pessoa que não tem direito a férias ainda, não completou os 12 meses, né, de férias, e aí eu Sim, antecipo a férias da pessoa. Aí a pessoa não trabalha os 12 meses para mim, eu demito ela antes disso. E ela usou férias que não teria direito. entendi. E aí, como é Bom, que fica? na verdade, nós estamos num período que o prejuízo é inevitável, seja para os empregados ou para os empregadores. E agora nós tivemos a mesma resposta do nosso tema anterior. Você me entende? Que mais cedo ou mais tarde alguém poderá ser prejudicado. E aí, novamente, nós temos um risco assumido. O empregador acaba assumindo um risco, porque sabemos que
tanto o empregado como o empregador não existe nenhum vínculo definitivo e a qualquer momento ele pode pedir a demissão e vai levar, consequentemente, um direito superior a que ele tinha, pois não teve o período aqueletivo de 12 meses. Perfeito. E a questão do pagamento das férias, como é que ficou? Agora a gente tem que É rir para não chorar. Olha, não, rir essa para medida não provisória, chorar. ninguém vai sair satisfeito, né? Porque, olha, levando em consideração que o destino aliás, a destinação das férias é a recomposição física e psíquica desse trabalhador. E, principalmente, o convívio familiar. Nesse período de férias, ele se integra na família e, consequentemente, né, terá uma recomposição. Para quê? Para que ele possa trabalhar mais 12 meses de uma forma mais ágil, mais produtiva e, mais importante, que o risco de acidente seja minorado por conta da exaustão. Uhum. Perfeito. Mas, para isso, nós sabemos que férias sem dinheiro não é férias. Aliás, muito pelo contrário, esse período que ele ficará em casa, automaticamente eu creio que ele também vai estar fazendo algum serviço doméstico e, consequentemente, poderá voltar ainda mais sobrecarregado. Não, eu estou trabalhando em casa, mas eu estou mais cansada do que se eu estivesse trabalhando fora de casa. Eu não sei o que é isso, não tem nem explicação. Isso porque não tenho filho. Imagina quem tem filho, não é férias. Imagina, imagina. Quem tem criança Essa pequena. é uma preocupação importante, que ele se recupere. Ah, deixa eu ver mais aqui. Aí eu chego à questão das férias coletivas, né? Então aí o patrão ele pode simplesmente chegar e dar férias para todo mundo da empresa, né? Ou Sim. apenas um setor da empresa. E a notificação também é de 48 horas, não precisa 30 dias para notificar. E também foi dispensada a questão de estar comunicando ao Ministério da Economia e ao sindicato. O pagamento, eu vou até dar uma olhada aqui no artigo 10, que fala, né, que ah, poderá pagar no quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Exemplo, eu tive férias agora, o pagamento poderá ser feito no mês que vem, para dar aquele, né, tentar aliviar um pouco o desespero dos empresários, tá? E aí, vamos ver lá, férias coletivas a gente já passou. E a questão do aproveitamento dos feriados? Bom, aqui, nesse momento, eu não vejo dificuldade alguma para o trabalhador. Pois bem, exceto a questão religiosa, em que pese nós estamos num país laico, ainda trazemos a cultura de guardar principalmente os feriados santos. Sim. E isso foi respeitado pela legislação, ok? Mas eu vejo uma preocupação muito intensa na forma de elaboração deste termo, dessa antecipação. Eu acredito que o empregador, não só neste direito, mas em todos os outros, tenha que, na hora de elaboração do termo, da documentação e do aviso, conter quais serão os dias que serão utilizados nesse momento e, principalmente, como todo contrato, termo inicial e termo final. Ok? Então, vamos lá. Na hora de elaboração, quais são os dias que vão ser substituídos pelos feriados e, principalmente, quais serão os feriados que estão sendo usados nesse momento. Importantíssimo isso daí. Eu nem sei se vai ter agora dia 1º, que é feriado, né? Dia 2 de novembro. Tem um monte de feriado ainda que provavelmente vai ser antecipado e o Brasil, quando passar por isso, o negócio vai que vai, ninguém vai parar. Né? Eu acho que vai ser assim. Eu não sei nem se a gente vai ter recesso forense, né? Eu nem sei se vai ter recesso.
o futuro está meio incerto ainda, né? Quanto a essas questões. E aí a gente entra na questão de banco de horas também, que é previsto. Só que vocês sabem o que é o banco de horas. Eu, Nívia, faço hora extra, faço hora extra, faço hora extra. E aí, toda essa hora extra que eu fiz, a empresa não me pagou, mas aí eu tenho meio que um bônus e a empresa ela pode me fornecer, né, dias de folga para descansar pelas horas que eu trabalhei. Mas aí vem a medida provisória e ela traz a questão do banco de horas de maneira meio que diferenciada. Como assim? Eu te dou horas que você não tem e depois você me paga. Vai ser ao contrário agora. Você não tem banco. Quem não tem banco de horas, por exemplo, tem empresas que não têm banco de horas, que quando precisa é feito pagamento mesmo. Agora você pode mandar o funcionário para casa, aqueles dias que ele fica em casa é contado como horas e que vai para o banco e banco de horas, lógico. E depois, o que é que acontece? Quando acabar tudo isso, que a empresa se normalizar, você vai trabalhar 2 horas a mais por dia até concluir aquelas horas que você ficou em casa descansando, tá? Então, é essa previsão que faz a lei. E tem até 18 meses, mais de um ano, para ficar 2 por dia. Então, você pode trabalhar até 10 horas por dia, né? As 8 já que você já trabalha, mais 2 que seria para compensar o que você ficou em casa. Que é uma situação... não é desfavorável. Essa história de banco de horas seria é muito boa. Não é ruim. Essa ideia não é ruim. O problema é ter empresa que faça isso, né? Porque se mandou a pessoa para casa, devem estar de forma assim, desesperada, sem condição de pagar nada. E aí a gente entra na questão da suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho. Legal. Antes, eu preciso fazer um adendo à questão anterior. Sabemos que a norma instituída através da ANP, ela não consegue abranger as situações fáticas. É muito fácil falar de 10 horas de trabalho contínuo, mas o trabalhador, muitas das vezes, tem um trabalho extenuante. Ele trabalha na construção civil, diante da exposição dos raios solares, trabalha com peso, ele trabalha com alguma outra questão que demanda um pouco mais de atenção, no caso das telefonistas, né? No caso Sim. das operadoras Trabalhador de rural, telemarketing, né? trabalhador rural. Então, é um momento de bom senso, de boa fé, tanto do empregado quanto do empregador, porque a norma escrita em letra preta, em um papel branco, muitas das vezes ela não consegue trazer à lume a realidade. E nesse sentido, temos que respeitar o princípio da realidade, que a norma tenta trazer. Porque é diferente. É diferente a gente falar de uma pessoa que trabalha no escritório com ar-condicionado, que já é cansativo, a gente sabe. Muito. Que aí lida com a cabeça, a gente lida com a mente, a gente se cansa também. Mas quando você trata de trabalhador braçal, imagina aqueles caras que ficam na rodovia, né? Naquele calor escaldante. Deus me livre, guarde. Assim, então, é desumano. São questões relevantes que, se nós fôssemos só positivistas, levar em consideração só o que está escrito, nós não vamos construir um Brasil melhor, uma sociedade melhor, porque alguém, de uma forma ou de outra, será explorado. Então, eu acho que a norma tem que ser utilizada assim, mas sempre utilizando-se do bom senso. Vamos lá? Vamos lá. Seria a questão aí da saúde e segurança. Saúde e segurança, correto? Que é o próximo artigo, artigo 15. Perfeito. Isso, artigo 15. O artigo 15 eu vou até ler. Ele está artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigação de exame médico ocupacional, que é o ASO, todo mundo conhece. E os exames clínicos complementares, exceto dos exames demissionais.
Vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse exame demissional, admissional, exame de retorno ou exame periódico. Funciona, nós estamos acostumados a lidar com acidentes do trabalho e com questões de relevância. Alerta, doença ocupacional. Ocupacional, a DORT, são doenças causadas aí, talvez por um mau uso dos equipamentos de trabalho ou pelo não uso dos equipamentos de proteção individual, certo? O empregador, em especial, ele tem que se atentar, porque, como eu disse, o contrato de trabalho é bilateral, mas a responsabilidade de provar que a existência de uma doença ocupacional foi no período ou não do pacto laboral, do contrato de trabalho, é do empregador. Então, essa norma ela vem para antecipar e acelerar algumas contratações, algumas demissões ou algum retorno ao trabalho. Mas, sinceramente, o empregador é a quem cabe o ônus de provar se ele tem ou não nexo com a doença ou qualquer outro infortúnio. Eu acredito que o risco seja muito grande, doutor, e, se possível, se atentar e fazer todos esses exames no prazo. Ah, sim. Não, são muito importantes, demais, assim, e inclusive a questão de doença, né? De doença ocupacional que a empresa perde de forma absurda. Você pega uma pessoa... Já aconteceu, por exemplo, de pessoas entrarem na empresa com problema de coluna. Pessoas entrarem na empresa com problemas de coluna e falam, não, eu adquiri esse problema na empresa. E aí a gente pega o exame admissional dela e vê que ela já tinha uma doença pré-existente na coluna e a doença só piorou devido ao tempo e à idade. Mas se eu não tenho esse documento, eu prejudico, assim, como é que eu provo isso na Justiça do Trabalho? Eu não provo, e aí vem, né, dano moral, material, pensão vitalícia e tudo isso que a gente já sabe, um prejuízo absurdo para a empresa. Mas neste momento de contenção de gastos, eu acho que é o que o presidente está falando, né? Deixa a pessoa trabalhando, né? Tentar que a empresa consiga sobreviver neste momento de desespero e lá na frente a gente vai ter muito trabalho com muitas ações trabalhistas, viu, doutor Carlos? Então, muitas, porque o negócio não está fácil. E aí a gente chega no artigo... Cadê aqui, gente? No artigo 18, que foi a maior polêmica, né? Eu já acordei ontem assim, manhã cedo, todo mundo, olha, agora pode suspender o contrato de trabalho e não precisa pagar mais. E aí já tinha amiga minha me mandando modelo, né? Já me mandaram modelo do contratinho suspendendo, falando que não ia mais pagar o salário, só uma ajuda de custo, já estava com o modelo pronto. E as empresas assim, e agora? Não precisa mais pagar, suspende tudo. Aí quando chega no final da tarde, volta tudo que foi revogado. Então, assim, loucura demais foi isso, loucura demais. Saiu, tá, gente? O artigo que falava que podia suspender até 4 meses, não tem mais a questão do salário. Mas a redução salarial, que ela é prevista na CLT, no artigo 503, tem muito advogado, inclusive, que está fundamentando essa questão de diminuição salarial a partir do artigo 503 da CLT, que é de 1943. E aí é o que a Vólia Bonfim, que é uma desembargadora aposentada, ela sempre fala, gente, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque a Constituição é de 88 e fala que você só pode reduzir salário através do sindicato. O sindicato é que pode autorizar essa diminuição salarial. E aí a gente até já conversou, eu conversei com vocês, acho que foi no sábado, eu fiz uma enquete, qual o pensamento de vocês? Demissão em massa ou diminuição salarial? Ruim ou pior? Né? E assim, muita gente falou para mim, não, é melhor que seja feita a diminuição salarial do que todo mundo ser demitido. Por quê? Porque não vai ter emprego. Se você for demitido agora, como é que você arruma um emprego? Não vai conseguir. E ainda tem a questão da demissão por força maior, né? Que é o que a gente sabe que a lei prevê a demissão por força maior quando a empresa
né? Acabou, não tenho mais como produzir mais nada, eu vou fechar as portas. É força maior. E nesses casos, as verbas salariais não são pagas totalmente, na totalidade. Inclusive, o FGTS é pago em 20%. A multa, ao invés de ser 40%, é 20%. 20%. Então, assim, é um prejuízo absurdo, absurdo. E para quem ganha um salário mínimo, já vai ser difícil. Agora, você imagina para quem ganha 4, 5 mil reais. E aí vai precisar do seguro-desemprego, que é basicamente um salário, 2 salários. 2 salários e pouco, acho que é o máximo, né? Sim, Que sim. eles fazem lá uma continha assim. Então, assim, é um desastre total. Entre demissão em massa e diminuição salarial, é preferível que seja, né, que diminua o salário. Mas para diminuir esse salário, eu preciso de quê? Que o sindicato participe da negociação. Inclusive, a própria Volia que eu assisti ontem, ela estava dando várias entrevistas. Ela falou o seguinte, que os sindicatos, eles são bem complicados para liberar essas coisas, né? Eles não liberam. Não libera, porque são muito protetivos, assim. E ela até deu conselho para os empregados. Cara, antes de você ser demitido, de ser demitido todo mundo, manda um telegrama, todo mundo, os próprios empregados, manda um telegrama para o sindicato e fala: você tem 48 horas para vir negociar aqui com a empresa, porque a gente quer a diminuição salarial, porque ninguém quer ser demitido. E aí, se o sindicato em 48 horas não resolver o problema, não for negociar com a empresa, os próprios empregados fariam uma comissão no WhatsApp, elegeria um representante para negociar essa diminuição de salário de carga horária, para evitar a demissão em massa. Então, é como a gente falou, eu sei que o ônus, né, a empresa que tem a obrigação de zelar, tudo isso a gente sabe, e assim, mas neste momento, ou é isso, ou é demissão. Inclusive, foi ontem um empregado de uma determinada empresa aqui de Campinas me ligou desesperado. Doutora, olha só o que aconteceu. Todo mundo foi demitido, todo mundo. A empresa não é daqui, a empresa é de Goiás. E aí o pessoal falou, não temos como mandar um representante aí para dar baixa na carteira e liberar a documentação. E aí, como é que faz? Então, assim, é caos, é caos. Caos. Doutora, Pode falar. eu acho que entre a imposição e entre o acordo existe uma linha tênue. Muito. Uma diferença imensa. A grande preocupação neste momento ou futuramente em uma ação trabalhista, seja coletiva ou seja individual, é que se prove se houve ou não uma diminuição de produção e, consequentemente, uma diminuição do lucro dessa empresa. Isso eu já estou antecipando matéria de prova, seria uma prova documental, uma prova material, ou não. Não, a empresa continua funcionando normalmente, como muitas aqui na região estão funcionando, mesmo não sendo de necessidade. A gente pode olhar em empresas multinacionais que estão levando em consideração os dizeres do nosso governador. Se o governador mandar, a gente para. Isso um reclamante me ligou hoje, doutor. O risco de contaminação aqui é grande, trabalhamos numa manufatura, um ao lado do outro, mas a nossa empresa segue alguns parâmetros internacionais e não nos autoriza a parar. O senhor pode nos ajudar? Gostaria de poder ajudar, mas neste momento eu não consigo. Como eu vou lá na porta da empresa, eu sou advogado, não posso intervir. Mas importante, nós temos que ter em mente se está sendo imposto ou se houve uma negociação. E aí o perigo grande, um dos perigos maiores que nós temos hoje é na questão do acordo individual. A empresa chama, Nívia, por favor, vem na minha sala secreta no fundo de luz apagada, nós vamos conversar. Sem ninguém, sem nenhuma testemunha, né? Você aceita um acordo, ou reduzir o salário pela metade, ou manter...
por considerações que futuramente eu posso ter algum prejuízo com o coronavírus. Bom, fica provado que realmente não foi usado o bom senso, a boa fé e o respeito à dignidade. Importantíssimo esse aspecto, manter a ética e principalmente todos os acordos, se forem de modo coletivo, serão mais bem vistos por toda a sociedade, pelos advogados e, consequentemente, pelos magistrados. Não, mas hoje, doutor, eu vi um representante de um sindicato, ele gravou um vídeo falando que entrou com ação no Ministério Público para pedir que o Ministério Público obrigasse as empresas, né, do qual ele fazia parte, a pagar insalubridade de 30%, porque está todo mundo... insalubridade de 30%. Veja bem o que eu estou lhe falando. Porque todo mundo estava com risco de pegar o coronavírus. E também que essa insalubridade de 30% fosse paga para todo mundo e que fosse revertido para a empresa como um desconto de imposto de renda. Assim, umas loucuras que eu falei, meu Deus do céu. Gente, insalubridade não é 30%, isso é periculosidade, né? Isso. 10, Nesse... 20 ou 40% do salário mínimo à época do trabalho. Nesse caso aqui, né, como é um vírus, um agente biológico, seria 40% Sim. do salário mínimo, não do salário da pessoa. Então, assim, é um despreparo absurdo, né? Absurdo. E aí eu já entro no que a padaria São José Jaguariúna fez uma pergunta aqui pra gente. Se o familiar de algum funcionário está com um resfriado, o familiar, sem exame ou atestado, comprovando o Covid-19, como empregador, devo liberar o funcionário de suas funções? Sim, sim. Até quando? E aí, doutor? Vamos lá. Apesar de não ser a matéria da medida provisória, a legislação ela traz as possibilidades de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. E a única hipótese que mais se equipara à pergunta seria o acompanhamento do filho uma vez por ano até o médico, que só seria abonado, e o filho menor de 6 anos, salvo engano, que não se equipara ao caso, porque ela diz parente de um modo genérico. Então eu acredito que não há nenhuma proteção legal para esse momento. Se a pessoa está gripada e é da família do empregado, eu sei que, assim, eu como empresária, eu também ficaria com medo de deixar aquela pessoa próximo dos outros funcionários. É uma situação meio complicada, porque o que a lei prevê? 15 dias com atestado médico, até 15 dias, quem vai bancar esses 15 dias é a empresa, passando disso é o INSS. É só isso que nós temos. Né? Neste caso, o dono, o proprietário, vai ter que pensar numa forma, um bom senso, para não causar pânico nos outros funcionários que estão na empresa. Às vezes, até o próprio funcionário, eu vi uma mensagenzinha de um pessoal que chegava perto do patrão e começava a espirrar e a tossir. Tô muito mal. Preciso descansar, preciso ir para casa, né? Tô com coronavírus. Então, assim, a gente brinca, mas o caso é sério, tá? O caso é sério. Então, assim, vai ter que usar o bom senso aí de ver como é que tá a situação da empresa, né? Porque previsão legal não tem de você dispensar essa pessoa, né? Vai ter que usar o bom senso. A próxima questão que a gente... então, redução salarial, outra coisa, só para a gente fechar. Em caso, né, existir a negociação coletiva com o sindicato e tiver a diminuição salarial dos empregados, inclusive acho que foi a Gol que diminuiu 35% do salário dos empregados, né? Isso. Se acontecer,
Foi? Outras também? Eu só vi apenas a Gol. Mas se diminuir o salário, você tem estabilidade. Não vai poder depois demitir. Vai ter uma estabilidade por um período aí que vai viger o acordo coletivo, que na maioria das vezes é 1 ano. Perfeito. Então, vai Isso ter mesmo. mais ou menos uma vigência aí, uma estabilidade de aproximadamente 1 ano. Vai depender do que for acordado, mas é bem por aí. Na verdade, o Souza está falando aqui, a MP fala 25%. Não, na verdade, quem fala 25%, até 25% é o artigo 503 da CLT. Aí ele fala que você pode diminuir o salário até 20, no máximo até 25%. A MP Sim. aqui, né, não fala de diminuição de salário, falava de suspensão de contrato para não pagar mais o salário, que foi revogado ontem à tarde. Inclusive, doutora, salvo engano, a convenção coletiva do Sindicato dos Hoteleiros, dos bares, foi os primeiros lugares afetados por conta da coletividade que frequenta, se amparou nesse patamar, em 25%. Então, nasce aí um entendimento fixado em 25% por conta da legislação que já previa, não neste caso, mas em casos genéricos que a gente, aliás, nós nunca prevemos que passaríamos uma questão tão drástica, né? Sim, sim. Não, a lei ela foi feita para as questões normais. Uma questão dessa, você pode ler qualquer doutrina, qualquer livro, ninguém previu um negócio desse, né? Foi assim, foi Não. demais. E com relação ao fundo de garantia, doutor, o que é que a gente tem aí? Vamos lá, dar uma olhadinha sobre o fundo de garantia, Artigo 19. o artigo 19, do diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Vamos lá, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências dos meses de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril de maio e junho de 2020, respectivamente. Ok? Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput quando? Do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade, da adesão prévia, ou seja, o recolhimento das competências de março, abril e maio serão suspensos e poderão ser parcelados futuramente. Eu Depois. não vejo um prejuízo exorbitante, levando em consideração o índice, né, do FGTS, 8%, e é um valor que realmente servirá para o custeio de alguma outra necessidade da empresa. Então eu vejo com bons olhos essa alteração e creio, até levando em consideração, de uma forma direta ou indireta, haverá um prejuízo para todas as empresas, grandes, médias e pequenas. Então vejo que este valor ele alivia um pouco o empresário, mas não vai causar tanto impacto assim, e vejo com bons olhos, sim. Acertou neste ponto aí o legislador. O Souza, ele comentou aqui com a gente que tem muitas empresas que estão diminuindo o salário por conta própria. Isso vai dar tanto processo, mas tanto processo, assim, o desespero é tanto. É sempre bom procurar o jurídico antes de fazer qualquer coisa, né? Porque aí, por mais que é desesperador agora, o momento é desesperador, mas a gente tem que pensar também a longo prazo, não só em curto prazo, né? Vamos tentar negociar com o sindicato para fazer essa diminuição de salário, vamos verificar a porcentagem, até quantos meses eu consigo sobreviver diminuindo o salário, né? Vamos ponderar férias, será que eu consigo dar férias, banco de hora, teletrabalho, vamos verificar o conjunto como um todo, né? Para não fazer uma bobagem dessa sem nenhum respaldo, porque aí vai ter muito processo.
Outra coisa também a respeito dos profissionais da área da saúde, que mesmo tendo a jornada de 12 por 36, né, trabalha 12 horas e folga 36, ou que recebe insalubridade, que todo profissional da saúde, acredito eu, que deve receber insalubridade. Não é possível que não esteja recebendo. Se não está recebendo, procura um advogado porque precisa receber. Né? Porque é agente biológico, você pode pegar uma doença a qualquer momento num hospital. Então, assim, precisa receber insalubridade. E a lei prevê que esse pessoal ele pode fazer horas extras. Por quê? Porque uma pessoa que ela trabalha num ambiente insalubre, ela só pode fazer horas extras com uma autorização. Tá? Perfeito. Então, sem autorização, ela não pode fazer. Então, o que é que veio aqui essa MP? Não, vai fazer hora extra assim, mesmo sendo local insalubre, mesmo trabalhando 12 horas. E aí fala também, inclusive, do intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? Entre uma jornada e outra, eu tenho que descansar 11 horas. E aí a MP chega e fala para os profissionais da área da saúde, tá? Que se esse intervalo for ferido, né? For ferido, eu falo assim, ao invés de descansar 11 horas, eu descanso 10, eu descanso 9, o hospital ou a clínica em que esse profissional trabalha não vai poder sofrer sanções administrativas, tá? Mas tem que pagar as horas extras. E aí também chega a questão das horas extras para esses profissionais, que pode, inclusive, entrar no banco de horas para depois eles gozarem, porque são os que mais estão trabalhando, né? O pessoal da saúde, o pessoal de limpeza, inclusive, né? Eu vi um depoimento de um gari falando, gente, lembre da gente, estamos aqui na rua todo dia, né? Por mais que esteja essa doença e tudo, segurança. Então, como eles estão trabalhando muito, essas horas podem entrar no banco de horas, se o hospital ou a clínica não tiver condição de pagar, ou se preferirem, pode pagar as horas extras. Seria isso o resumo de tudo, né? A outra coisa bem interessante também que trouxe essa medida provisória a respeito de que nos casos de contaminação por coronavírus não serão consideradas, não vai ser considerada uma doença ocupacional, a não ser que você consiga comprovar o nexo de causalidade, né? E aí é onde o bicho pega. Por quê? Quando eu tenho uma doença ocupacional, a empresa ela pode ser processada por dano moral, dano material, pensão vitalícia. Já pensou se eu pego um coronavírus e aí eu fico com problema no pulmão, totalmente incapacitada, nunca mais sou a mesma pessoa a quem recorrer, a ninguém, porque não é doença ocupacional. Eu achei assim bem complicado, né? Inclusive, uma das vantagens, não é vantagem, tudo bem, mas assim, eu falo, juridicamente falando, uma das vantagens da doença ocupacional é a questão da aposentadoria por invalidez ser 100%. Não entra nenhum tipo de fator para diminuir o valor, né, do benefício. Então, seria uma vantagem assim absurda que a lei vem dizendo que não é, a não ser que você prove. Mas eu entendo que um profissional da área da saúde que adoece de coronavírus, eu acho que já seria claro. Uma empresa que não parou, para você conseguir comprovar, é fácil. Não é mais fácil? Doutora, eu levo em consideração a legislação de responsabilidade, né? Nós sabemos que existem duas espécies de responsabilidade, objetiva e subjetiva. Subjetiva. Uhum. Provando que esse empregador foi quem criou o risco, ou seja, a legislação ela abarca o entendimento já consubstanciado de que a pessoa ou a empresa ou o fato gerador do risco é responsável objetivamente por perdas e danos. Não é verdade? E principalmente se não forneceu EPI. Porque tem gente trabalhando sem luva e sem máscara. É a questão mais importante, eu tinha isso em mente, também a MP não traz esse risco, mas é um risco muito grave. Por quê? Criou-se um risco.
o trabalhador, consequentemente, ele acabou por ser contaminado, indo, vindo, em que pese não se constar mais as questões intíneres, mas o risco foi criado. E vamos provar por conta de... Aliás, não foi só a moça da portaria, foi também o outro que tinha contato com ela. Então, eu vejo que não tem outra forma, senão que já está provado cabalmente. E aí nós vamos partir para a forma de indenização. Ou seja, o trabalhador em estado pleno de saúde, geralmente ele tem pouca idade. E nós vamos multiplicar essa incapacidade de acordo com o percentual perdido ou, infelizmente, com a morte, de acordo com o salário que ele recebe ao mês. Salário não, eu digo remuneração para os profissionais de direito do trabalho que estão aí, porque não são os salários que era considerado, versus a expectativa de vida desse profissional, ou seja, uma pessoa de 30 anos, mais a expectativa de vida que mais favorece a previdenciária que só cresce. Então eu acredito que dará uma fortuninha aí de indenização, além do dano moral, aqueles que sofreram com a perda, os entes familiares também, geralmente nós ingressamos com o dano material. O dano moral ricochete também, né? Que é aquele Também. que a família, né? Eu, por exemplo, um Isso. marido que falece, que adoece, eu tenho que cuidar. Não só ele está sofrendo dano, eu também, né? Uma Lógico. mãe, né? E etc. Então, é assim, são muitas indenizações que a falta de EPI é complicado, né? É Ou a complicado. imposição do trabalho, que consequentemente Sim, pode gerar a doença, a incapacidade ou, por fim, infelizmente, a morte, poderá gerar um prejuízo imenso para a empresa. Então, nós temos que ter um olhar fito nessa situação, trabalhar com muito cuidado e, principalmente, os trabalhadores que são considerados como de de risco. risco. Dispensa. Vamos aí chamar o RH, que tem um cadastro. Aliás, todo mundo sabe quem são os de risco e quem não são. E vamos tentar mantê-los afastados do trabalho, não pelas questões do dia a dia, mas pela questão do senso comum, da ética e do respeito àqueles que mais precisam, os idosos e as crianças. Ah, sim. Uma das empresas que a gente cuida, todos os funcionários acima de 60 estão de férias. Todos. Perfeito. E aí a gente fala, né? E se continuar daqui a um mês? Não sabemos, não sabemos, não sabemos o que pode acontecer. Daqui a um mês a gente volta a fazer uma live e eu espero em Deus que seja num momento bom, né? Que fala assim, não, descobriram a cura, deu tudo certo, a gente passou por isso e vamos trabalhar para recuperar o que perdeu. Eu espero. E Doutora, doutor, pode falar, perdão. é o que nós esperamos também, sinceramente, e que possamos extrair o que realmente pode nos ajudar. Que nesse momento de crise, no momento de dor, nós possamos identificar quais são os valores essenciais por conta das condições que foram colocadas. Bom, eu acredito que foi uma das maiores, se não a maior lição que tive ao longo da vida, em poder valorizar a casa, que serve de anteparo para as pessoas, e em que pese nós sabemos que os cartórios de família estejam abarrotados de divórcios e a família não sendo tão valorizada, eu acredito que a família acabou sendo mais que provado que é a melhor companhia. Sim, Entendeu? com E certeza. além de outras questões, cada um tem um credo religioso, cada um respeita, apesar dos muitos nomes que se dão ao Eterno, ao Clemente, ao Todo-Poderoso, que nós, na nossa unidade, chamamos de Deus, nós podemos levar em consideração os clamores que foram feitos nas casas, os louvores, que Sim. muitas pessoas fizeram e acabaram contagiando os vizinhos
E o melhor, não precisaram pagar nada por isso. Eu acho que foi uma grande lição para a vida da gente. Nunca se falaram tanto em Deus como agora, né? Não, de uma forma direta ou indireta. Tudo vai... Porque agora é desespero, é Pai, Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia, né? Todo mundo tá desse jeito. Senhor, se passar mais de um mês, como é que a gente faz? Verdade. É tão grande a nossa vulnerabilidade, né? Sim. E o E aí a nosso... gente vê que o ser humano não é nada, né? E que, Não, indiferente de condição financeira, nada, nada. não vai É um vírus adiantar. que pode matar qualquer um, rico, pobre, E né? o mais importante, doutora, percebemos que nós precisamos de alimentos e não precisamos de muitos para sobreviver, porque nós temos que parcelar com o resto dos nossos pares. Sim, Isso foi muito importante. Eu acho que para finalizar a nossa live, essa ideia que nós passamos nesse momento seja materializada, o respeito, a consideração com o próximo, com os mais sim, idosos, vamos ajudar, manter uma prevenção daqueles, porque pode ser uma pessoa daquela que nós mais amamos na face da Terra. Então, vamos nos manter em casa, nos manter sozinhos e que possamos daqui a um mês fazer uma nova live com novas notícias, né? com boas notícias. Diferentemente. E que podemos apoiar aqueles que mais precisam, seja empresário ou seja empregado. Tá bom? Sim. Verificar os desempregados, né? Os vizinhos que estão desempregados, da igreja, todo mundo, tentar ajudá-la, né? Tentar ajudar com alimentos, inclusive, porque agora é hora de parar de egoísmo, né? Chega de ser egoístas, agora dividir. Essa é a palavra de ordem. Doutor, muito Verdade. obrigado. Boa noite a todos vocês. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Doutora, eu agradeço também a todos que nos acompanharam, inclusive aqueles que vão assistir futuramente. Creio que vamos deixar gravado e espero do fundo do meu coração poder ter contribuído e deixo um forte abraço, as considerações a todos que nos apoiaram. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau.